Você já parou para pensar que o jeito que a gente enxerga e constrói marcas mudou completamente ao longo dos anos? O que antes era sobre ser visto, hoje é sobre ser sentido. E se você ainda pensa que branding é apenas ter um logotipo bonito, talvez você esteja preso na primeira parte da história. Hoje eu quero te mostrar as 4 grandes eras das marcas. E como esse entendimento pode mudar completamente a sua forma de construir, gerir, posicionar e comunicar uma marca no mercado atual. Então, se tu trabalha com branding, comunicação ou tem uma marca, fica aqui comigo que esse vídeo é pra você. Quando a gente fala, então, em fases do branding, nós temos algumas fases que eu vou mostrar por aqui, tá? E eu gosto, né? Eu gosto não, é comum a gente dividir em eras. Começando pela era da identidade. Ou seja, lá no início, né, quando, eu nem sei se falava muito bem ainda o termo branding, mas as marcas começaram a entender a importância de ter uma marca, né, de se destacar, a gente tinha a era da identidade. Cores fortes, fontes marcantes, né, nomes dignos de ficar na memória, eram o que mais importava nos negócios. Isso porque, naquela época, a performance das marcas era mensurada principalmente pelo tanto que elas eram conhecidas, ou seja, era importante, né, uma Coca-Cola ali se destacar na prateleira. E a identidade, ela trazia muito isso, né, isso ia ajudando a performance dela. Porém, as marcas foram vendo que não bastava ser só ter um logo bonito, cores marcantes, ter um visual, que obviamente é bem importante, mas por si só não sustentava uma marca forte. E aí, a gente vai para a segunda era, que é a era do valor. Enquanto na era da identidade, uma marca ela era criada muito mais para ser vista, né, do que ser pensada, lembrando, a gente está falando ali de uns bons anos atrás, onde a marca ela precisava se destacar muito bem em pontos de venda. Aqui, na era do valor, a gestão da marca começa a participar mais ativamente das dinâmicas do negócio. Ou seja, na era do valor, lideranças começaram a perceber que era super importante, né, entender o quanto cada marca influenciava no valor do negócio e no retorno sobre os investimentos. Ou seja, a marca ela evolui para um ativo da empresa. Aí então a gente já vê um valor financeiro também, como uma estratégia ali de branding. Aí, né, a gente pode ver aqui algumas das 10 marcas mais valiosas do mundo, entendendo, né, que olharam para o branding como uma estratégia importante da era do valor, tá? Então aqui a gente tem, né, essa tabelinha, ela é avaliada pela força da marca, então a gente considera de 0 a 100, né, fatores como conexão emocional, desempenho financeiro, sustentabilidade, entre outros. Também, para que a marca ela seja forte, ela seja grandiosa no mundo, no mercado, é importante entender o retorno financeiro que uma marca dá para os investidores, né? Ou qual é o lucro econômico dela. Então, quando eu falo em branding, a gente não está falando apenas de vaidade ou de um logo bonito, a gente está falando em ativos valiosos, a gente está falando em investidores, no lucro econômico, né? Então, a marca ela não é valiosa por si só, né? É todo um trabalho de construção de força de marca, de conexão, de desempenho financeiro, tá? É isso que vai dando força a uma marca. E a gente começa a pensar nessa era do valor, e desde antes, na identidade dela, a gente começa a pensar nisso olhando para um papel fundamental do que a marca quer transmitir, né? De como ela quer se posicionar, o que ela vai avaliar, qual é o papel daquela marca, né? Que vai ser um fator decisivo de compra. Então aqui, isso também é mensurado. Esse item de papel da marca, na era do valor e para as marcas mais valiosas do mundo, é mensurado. Então a decisão de compra de uma marca em oposição a outros fatores, como preço, conveniência ou produto em si, pesa muito aqui dentro como um critério. Quando é que a marca se torna um ativo valioso, né? Para trazer um exemplo aqui para vocês, a gente tem o Ben Jerry's como um bom exemplo dessa era de ativo valioso, tá? A Ben Jerry's, ela é uma marca de sorvetes, né? Que nasceu do sonho de 2 amigos, o Ben Cohen e o Jerry Griffins. Tá aí o nome, né? É Ben Jerry's. De criar sorvetes premium em um mercado onde não tinha muitas opções desse tipo. Tá? Então, a marca nasce ali onde o sorvete, né? A gente não olhava muito para sorvete como algo mais gourmetizado, mais premium. Então, o sucesso dessa marca não vem só pela qualidade do produto. E isso é um ponto que eu sempre trago, que eu vou fazer um adendo aqui, que a gente sempre busca trazer para os nossos clientes da Oak. Qualidade não é diferencial. Qualidade não é um ativo de marca. E aqui a gente já está falando também, uns bons anos atrás, quando ainda a qualidade poderia ser mais um diferencial do que é hoje em dia, tá? Mas enfim, a marca, a Ben Jerry's, ela já foi olhando para esse ativo de valor muito antes da era atual agora, e eles foram olhando que é importante expressar a personalidade, expressar os valores de uma marca e não trazer, né, não pautar toda uma construção de marca em torno de um atributo como a qualidade ou como o produto. A gente precisa ir além disso, a gente precisa olhar para a marca para conseguir criar diferencial e criar força de marca, tá? Então aqui a gente olha claramente que o sucesso de Ben Jerry's não veio apenas pela qualidade do produto, mas sim pela forma que a empresa começou a se expressar, né? Começou a expressar os valores, as crenças e a personalidade. Eles trouxeram uma comunicação desde o início, assim, super informal, descontraída, irreverente. E isso fez com que a Ben Jerry's criasse uma conexão emocional super forte com seus consumidores. Então, tudo que a Ben Jerry's traz, toda a comunicação deles mostra o espírito livre da marca, o espírito descontraído. Então, é desde os nomes criativos dos sabores, né? Como Cherry Garcia, que é uma homenagem ao líder da banda Grateful Dead, ou Bohemian Raspberry, que faz referência à música do Queen, né? As embalagens coloridas e divertidas. Então, a gente vê que tem
muito, sim, da identidade, né, ali da questão do visual, mas também entra pra uma questão de personalidade, de expressão de uma marca, né, isso vai dando uma vida, vai dando forma, vai dando autenticidade ao negócio. Então, o produto ser bom, ser de qualidade, só vai fortalecer, né, uma marca que já tá bem construída, que já tá bem pensada num processo de brand. Além disso, né, Ben Jerry's sempre associou parte dos lucros que eles obtiveram a causas sociais e ambientais relacionadas aos seus sabores. Então, por exemplo, tem o sorvete Rainforest Crunch, né, de castanha do Pará, que apoiava projetos de preservação da floresta. Ou o Bohemian Raspberry, que é um sabor ligado à luta contra a AIDS. Então, assim, ó, tem uma sacada interessante, tem um apelo ali social, né, então a marca, ela também foi pensando em como ela poderia trazer o propósito, os seus valores, as suas causas de uma forma mais forte, mais marcante, né? Que realmente faça a diferença. E quando a Ben Jerry's constrói uma identificação tão forte, tão autêntica, ela passa a ser percebida como um ativo extremamente valioso para o mercado. Tanto que no ano 2000, a Unilever, que é uma gigantérrima, comprou a marca por aproximadamente 350 milhões de dólares. E o mais interessante neste contrato é que o contrato de aquisição obrigava a Unilever a manter intacta a personalidade de comunicação da Ben Jerry's, porque era isso que fazia a marca ter o seu real diferencial. É aí que estava o verdadeiro valor da marca. Algo que mesmo com todo o capital, né, que tem, a Unilever não conseguiria reproduzir se fosse criar uma marca nova ou, né, deixar ela mais genérica, perderia toda a força da marca. A Unilever teria seu capital, tirar toda essa autenticidade, toda essa expressão, toda essa personalidade e perder a força, perder a essência de uma marca. Então esse exemplo nos mostra claramente que a era do valor, as marcas deixam de ser apenas símbolos gráficos e passam a ser considerados ativos estratégicos e econômicos, que são itens essenciais no sucesso de uma empresa. Porém, a gente não para na era do valor, nós vamos também para a era da experiência, que ela evolui. Além da era do valor, a gente começa a pensar mais no consumidor como foco estratégico de uma marca. Então, na era da experiência, os consumidores são o centro de atenção das estratégias da marca. Isso acontece porque nós temos um aumento de competitividade no mercado, temos um público mais seletivo, temos inúmeras empresas e negócios surgindo, e nem todas são marcas, lembrem-se disso, né? Quem é meu cliente ou meu aluno já sabe, nem todo negócio que surge é marca. E aqui a gente quer marcar, né? A gente quer criar negócios memoráveis. E para isso, a gente precisa olhar para o público mais seleto. E como que a gente chama atenção nesse mar, né, de tanta empresa nascendo. Então, de fato, hoje nós temos muitas opções e as pessoas passam a escolher com mais critério para consumir produtos e serviços. Então, as marcas precisam apresentar diferenciais relevantes para que elas ganhem atenção e ganhem, obviamente, clientes, né, e um público mais fiel. Para ilustrar a experiência, a gente tem um exemplo clássico, né, e até meio batido, mas que não tem como não trazer, que é esse quadrantezinho aqui, né? Esse fluxo. Nós temos commodity, né? Que é o grão do café, no seu jeito mais bruto de ser, tá? Que é ali, né? Eu sou um produtor, posso ter, né, esse grão do café, enfim, e passar para uma nova etapa, que é o produto. Tá? Então, de commodity, a gente virou um produto que temos marcas, né, que vão estar ali empilhadas numa prateleira, oferecendo um produto para que eu possa comprar este café, este produto, né, já moído, por exemplo. Eu particularmente gosto de moer o grão, mas tudo bem. Enfim, a gente compra esse produto já lá no supermercado, traz para casa, eu passo meu próprio café e beleza. Pilão, por exemplo, cumpre muito bem essa função ali de ser um produto. Mas a gente evolui também para um serviço. Eu não estou a fim de passar o meu café de manhã. Eu quero tomar um cafezinho no restaurante, quero ser atendido, receber o meu café, estar numa cafeteria. Então, do produto vira o serviço, né, que tem um atendimento em diversas cafeterias. Porém, além de tudo, nós temos a experiência, que Starbucks ilustra muito bem. Então, Starbucks não é sobre eu ir em um local beber café, não é sobre, né, eu tomar um café qualquer. Eu estar consumindo um café, um produto, né, usufruindo de um serviço que é pensado pela experiência, que é todo pensado em criar um ambiente para aquele consumidor, eu querer fazer parte do mundo Starbucks. E a Starbucks conseguiu isso muito bem, seja nas suas ambientações, né, nas cafeterias ali, com música, escrevendo o nome, uma coisa muito básica, mas escrevendo o nome à mão, né, nos copos de café para o cliente receber, seja por criar esse senso de pertencimento, que as pessoas sentem vontade de estar lá no Starbucks para fazer uma reunião. Esses dias eu tava vendo um meme, um vídeo, enfim, que viralizou, de uma menina que disse: eu queria muito comprar um MacBook para sentar no Starbucks, tomando meu café, mexendo no meu MacBook, para fingir que eu sou super ocupada e que trabalho no Starbucks segurando meu MacBook. Então aí, olha o quanto é uma marca trazer a experiência, né? A experiência de eu me sentir parte daquilo, de pertencer àquele mundo. Então a gente tá falando de um senso de comunidade. Então, Starbucks, goste ou não goste, faz muito bem esse trabalho de experiência de marca. E aí, quando a gente tá falando em experiência de marca, é interessante a gente olhar, tá, para alguns critérios. Nós temos os benefícios funcionais de uma marca, né, que aí se encaixa muito bem, talvez, ali na parte que eu comentei de pilão, né, de produto, por exemplo, que são os benefícios que estão diretamente ligados à função principal dos produtos ou serviços. Ou seja, as marcas sempre precisaram garantir esses benefícios básicos, né? Então é básico. Se eu não trago a função principal que o meu produto se compromete a entregar, eu não vou ter sucesso. Porque se a pessoa está comprando um café, por exemplo, né, ela quer um bom café, então, se eu não garanto um benefício básico, dificilmente eu vou ter sucesso duradouro. Até os anos 70 e 80, entregar esses benefícios funcionais era suficiente para conquistar e manter clientes.
estava tudo certo, não tínhamos uma massa de marcas surgindo diariamente. Porém, com a evolução tecnológica, produtos começaram a ficar semelhantes, começaram a surgir novos negócios diariamente e tornou-se cada vez mais difícil manter diferenciais apenas pela funcionalidade. Então a gente parte para os benefícios emocionais, que estão muito vinculados com a era da experiência. Os benefícios emocionais, eles vão além da função básica de um produto ou serviço. Eles estão relacionados ao que o consumidor sente ao usar aquele produto ou aquele serviço. E isso é importante de você mapear quando está pensando na estratégia da tua marca. Tem que entender qual é o benefício emocional que o teu negócio pode proporcionar ao cliente. Qual é o benefício emocional que vai fazer com que o teu cliente queira fazer parte da tua marca, queira escolher a tua empresa ao invés da concorrência. Um benefício emocional, ele gera valor através da sensação e não apenas da função. As marcas que conseguem explorar esses benefícios emocionais, elas criam maior valor percebido e fidelização do consumidor. Então, assim, vamos olhar para exemplos, né? Uma massagem, ela pode ter o mesmo efeito funcional, que é reduzir dores, mas a experiência em um spa, com um ambiente agradável e relaxante, agrega um valor emocional, fazendo com que o consumidor queira pagar mais pela sensação de bem-estar e tranquilidade. Fórmulas infantis, como o NAN, da Nestlé, oferecem o mesmo benefício nutricional básico de outras formas similares que tem no mercado. Porém, a percepção de cuidado, confiança, carinho que a Nestlé agrega ao seu consumidor traz um valor emocional superior. Mesma coisa a Johnson's Baby. Consegue fazer esse trabalho bem parecido também, né? De criar uma relação emocional com a mãe, com o bebê, enfim. E temos os benefícios de autoexpressão, tá? Olhando para a identidade pessoal. Então, hoje as pessoas também usam as marcas para expressar quem elas são, os seus valores, a sua identidade pessoal. E aqui entra o Starbucks também como uma experiência que ativa esse benefício de autoexpressão. Me sentir super ocupada, executiva, abrindo meu MacBook no Starbucks faz com que eu reforce a minha identidade pessoal de empreendedora, de mulher de negócios. Então, esses benefícios, eles têm uma relação direta com o modo como os consumidores desejam ser percebidos pelos outros. E as redes sociais ampliaram esse fenômeno, permitindo que os consumidores demonstrem suas escolhas publicamente. E aí a gente entra ali no poder da influência, onde o fulano tá fazendo isso, o fulano tá trabalhando com o seu MacBook no Starbucks, eu também quero, né? Ele é super bem sucedido. Então a gente vai, né, querendo consumir daquela outra marca também. As roupas, smartphones e até carros viraram meios de comunicação da personalidade e status do consumidor. Então comprar produtos da Apple, da Nike, da Tesla é também uma forma de demonstrar personalidade e valores pessoais através do consumo. Então não é só sobre a marca, não é só sobre o produto, né? Um celular, diversas marcas podem vender, mas eu ter um iPhone, eu demonstrar minha personalidade por meio do meu Nike, né, do meu tênis, enfim, então é isso. E, partindo disso, a gente entra ainda na era do você. Nós estamos num ambiente atual de mercado que as marcas deixaram de apenas falar o que as pessoas devem comprar. Então, lá na era da identidade, as marcas ainda falavam, olha, eu tô aqui, tu tá, né, com vontade de tomar um refrigerante, então vai comprar a minha Coca-Cola. E as pessoas compravam. Hoje em dia, não. As marcas precisam atender um desejo para que as pessoas queiram seus produtos e serviços. Então, aqui, nós temos um constante diálogo entre pessoas e marcas, né? Não é mais a marca ditando para a pessoa, ou, né, não tendo aquela troca. Até nas propagandas de televisão, que as marcas anunciavam e não tinham um retorno imediato de a gente estar num constante diálogo. A gente está sempre compartilhando e criando experiência em conjunto. Então aqui, nessa tendência de personalização, nós temos um grande desafio. São inúmeros os canais pelos quais uma marca pode se comunicar e vender. O desafio é criar uma consistência nessa jornada inteira. Ter uma marca que ela é consistente, coerente em todos os pontos de contato e, ao mesmo tempo, adaptar e personalizar as mensagens para cada mídia, para cada cliente e para cada canal. E aí pode ser que tu já tenha notado que muitas marcas ainda não entenderam o que é branding e o potencial, né, que uma boa gestão de marca tem e seguem presas na era da identidade, limitando a marca apenas ao visual ou ao nome. E é muito importante a gente ter em mente que quando eu tô falando em identidade de marca, eu sei que muita gente já sai pensando, é só o logo, é cores bonitas, é uma fonte legal, e eu vejo isso diariamente no meu trabalho, quando a gente tá tentando, né, conversar com um potencial cliente, enfim, com alunos, que as pessoas às vezes não têm essa clareza. É óbvio que esses elementos fazem parte da identidade da marca, mas a identidade de uma marca, ela vai muito além disso. Ela é como a personalidade de uma pessoa, né? Tem muito além do visual. A gente percebe uma maneira como uma pessoa fala, pela aparência dela, pela forma como ela se comporta, como ela interage, é assim que a gente entende quem está ali por trás e se eu quero ou não me relacionar com aquela pessoa. E é exatamente isso que as marcas precisam criar para se conectar verdadeiramente com as pessoas. É ter esse olhar mais estratégico, mais humanizado, para criar marcas mais autênticas, mais fortes, mais diferenciadas e ter em mente que branding é uma gestão viva e contínua de marca. Não é só criar o logotipo e dizer, pronto, fiz minha marca. Não é isso. É olhar ativamente para o negócio todos os dias. Então, o branding não é algo estático. Ele evolui com o tempo, com o comportamento das pessoas e com o jeito que a gente se relaciona com o mundo. As marcas que ainda estão presas naquela era inicial, ali na era da identidade, dificilmente vão conseguir se destacar hoje. Então, tenham isso em mente, pessoal. Vamos trabalhar, seja você um gestor de marca, né, um empresário, um profissional de branding, vamos trabalhar para chegar lá na era do você, acompanhando marcas que realmente vão fazer diferença na vida do consumidor, marcas que realmente são autênticas e
tem grande valor, grande potencial, tá certo? E se tu quer aprender a construir marcas relevantes para essa nova era, né, do você, da experiência, aqui no canal eu compartilho diversos conteúdos sobre posicionamento, arquétipos, estratégia e identidade de marca. Então, já sabe. Se não tá inscrito, te inscreve aí, ativa o sininho e me conta aí nos comentários. Em qual era tu acha que a tua marca está hoje? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima!